Olá, boa noite. O presidente do STF participa de reunião de chefes dos poderes em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou que o judiciário já transferiu 94 milhões de reais de depósitos judiciais para a Defesa Civil do Estado. O Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para estimular a participação das mulheres na política. Justiça Eleitoral Fluminense apoia a decisão da Prefeitura do Rio de não conceder alvará para o show do cantor Bruno Mars, marcado para 2 dias antes das eleições municipais. STF condena mais 10 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Governadores questionam no Supremo trechos da lei das apostas esportivas. E ainda, na semana de combate ao assédio moral e sexual e à discriminação, o Supremo promove roda de conversa para prevenir e combater essas práticas. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 9 de maio, começa agora. Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou de uma reunião no Palácio do Planalto em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul. O ato reuniu os chefes dos 3 poderes. As informações com o repórter Pablo Lemos. Na reunião, o governo federal, o Poder Judiciário e o Congresso anunciaram as medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Participaram também ministros de Estado e presidentes de empresas públicas que vão poder contribuir com o plano de reconstrução. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou as contribuições do Judiciário para a região, como a transferência de recursos de depósitos judiciais referentes às penas pecuniárias, que são pagas em substituição às penas privativas de liberdade. Nós conseguimos localizar, até agora, aproximadamente 100 milhões de reais e, portanto, já conseguimos transferir para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul exatamente 94 milhões de reais até a noite de ontem. Portanto, todos os depósitos judiciais, cuja destinação é relativamente discricionária, relativa às penas pecuniárias, estão sendo transferidos por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, por ato meu, para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Outra colaboração do Poder Judiciário anunciada por Barroso foi a suspensão de prazos processuais e de ações em que atuam advogados com registro na OAB do Estado gaúcho. Todos esses prazos estão suspensos porque os sistemas de funcionamento dos processos eletrônicos do Rio Grande do Sul não estão funcionando. E instituir no Conselho Nacional de Justiça um comitê de apoio e monitoramento para nós podermos ajudar em tudo que diga respeito ao Poder Judiciário em colaboração com os outros poderes. O presidente do Supremo finalizou dizendo que espera transferir ainda mais recursos ao Estado, com mais de 420 municípios afetados pelas enchentes. Eu tenho estado em contato com o presidente dos tribunais sediados em Porto Alegre. A situação realmente é dramática do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Há emergências e depois vai vir a reconstrução. Também nesta quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça antecipou o lançamento de serviços emergenciais para o Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal e o Tribunal Regional do Trabalho, ambos da 4ª Região, vão poder utilizar algumas funcionalidades do portal de serviços do Poder Judiciário para acessar as demandas processuais, devido ao desligamento do Centro de Processamento de Dados desses tribunais por causa da tragédia. A antecipação do acesso às informações só foi possível por conta do desenvolvimento da plataforma digital instituída em 2020. As demais funcionalidades vão ser lançadas no fim do ano, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, deve financiar programas de reconstrução e de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul por meio de uma linha de crédito especial. A informação foi repassada pelo presidente do banco ao ministro Luiz Roberto Barroso em reunião no Supremo. O ministro informou ao presidente do BID que o Poder Judiciário também tem colaborado com o repasse de verbas judiciais. Os valores enviados até o momento por diversos tribunais, como mostramos há pouco, superam 90 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje uma campanha para estimular a participação das mulheres na política. O início da sessão plenária da Corte foi dedicado à valorização da igualdade de gênero e raça nos cargos de poder.
Acompanhe os detalhes com Evelyn Araújo. Pela quarta vez na história, uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral teve mais ministras que ministros na bancada. Carmen Lúcia, Edilene Lobo, Vera Lúcia Santana Araújo e Isabel Galotti. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reforçou que essa representatividade precisa ocorrer também nos cargos políticos. Entre 190 países, o Brasil ocupa a 135ª posição de mulheres no parlamento. Ou seja, a 135ª posição em 190. Nós estamos muito aquém ainda. Esta também é a primeira vez na história que a Corte tem 2 ministras negras juntas em atuação. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, lembrou que em 5 meses o país vai ter eleições municipais e é preciso combater o discurso de ódio contra candidatas mulheres. Discurso de ódio contra homem é um. Discurso de ódio contra mulher é completamente diferente e outra coisa. É sexista, machista, preconceituoso, misógino e não atinge só a mulher, uma mulher. Atinge todas, atinge a família e há mulheres desestimuladas exatamente por esta prática perversa. Na sessão foi lançada uma campanha de incentivo, valorização e respeito às mulheres no meio político. A ação vai ser veiculada no rádio, na televisão e nas redes sociais até 9 de junho. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Na sessão, o tribunal retomou o julgamento de um caso também envolvendo a candidatura feminina. O recurso é contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, que julgou improcedente suposta fraude à cota de gênero praticada pelo partido MDB nas eleições de 2020. A situação ocorreu na disputa pelo cargo de vereador do município de Porto Nacional. O relator, ministro Raul Araújo, votou pela improcedência do pedido. Esses casos aqui são casos muito menos graves do que o que temos, porque são casos em que a Corte Eleitoral, e esse precedente que refiro agora é do eminente ministro Alexandre de Moraes, a Corte Eleitoral nesses casos examinava mera representação processual. E aqui nós temos a própria parte não estava presente quando da propositura da ação. A ministra Isabel Galotti sugeriu que o caso fosse reencaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral para que o partido fosse ouvido no processo. Esse julgamento acabou suspenso após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. A Justiça Eleitoral Fluminense divulgou nota em apoio e agradecimento à decisão da Prefeitura do Rio em não conceder alvará para a realização do show do cantor Bruno Mars em 4 de outubro, a 2 dias das eleições municipais. Na manifestação, a Justiça reconhece a importância da cultura e o impacto dos eventos na economia, porém afirma que a atividade não pode prejudicar o exercício da cidadania. A nota também destaca que a realização das eleições demanda ampla mobilização das forças de segurança e que isso não se restringe à proteção dos mais de 5 mil locais de votação no estado, onde votam quase 13 milhões de eleitores fluminenses. A seguir, governadores questionam no Supremo trechos da Lei das Apostas Esportivas. E veja também, STF valida restrições impostas para nomeações políticas em cargos de diretorias e conselhos de empresas estatais. Voltamos a instantes. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são constitucionais as restrições previstas na Lei das Estatais a indicações políticas para o Conselho de Administração e diretoria dessas empresas. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem mais informações. A maioria do plenário entendeu ser válida a proibição da indicação de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e titulares de cargo de natureza especial, de direção ou de assessoramento na administração pública para cargos no Conselho de Administração e diretoria de empresas estatais. Prevaleceu a corrente aberta pelo ministro André Mendonça, que votou no sentido de que as normas estabelecidas
pela lei das estatais são constitucionais. No entendimento dos ministros, os vetos fixados pela legislação não ferem a Constituição e nem violam direitos fundamentais, mas sim criam filtros para garantir a moralidade da administração pública e evitar conflitos de interesses. Há uma filtragem objetiva. Então, mutatis mutandis, eu daria o nosso exemplo. Os juízes podem ser probos, independentes, mas há casos em que a lei objetivamente os impede de exercer a jurisdição. São os casos de impedimento e os casos de suspeição que também estão previstos na lei. Houve aqui uma construção parlamentar exercida no âmbito de uma legítima conformação, portanto, conformação essa exercida pelo legislador. Não me parece que esta restrição vá ao ponto de tolher, e esse argumento veio no voto de Sua Excelência o Presidente, ministro Barroso, vá ao ponto de tolher o exercício de um direito fundamental. É uma restrição que também a mim se me afigura como legítima que ela aí se coloque. Eu vou pedir todas as vênias ao entendimento que foi adotado pelo ministro relator, então ministro desta Casa, ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça, no sentido da improcedência. Parece-me que os argumentos que foram apresentados, tanto na petição, nas ponderações feitas, nos trabalhos trazidos, incluídos memoriais, principalmente no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski e nas razões expendidas no voto não menos brilhante do ministro Flávio Dino, porém insuficientes para me convencer em sentido contrário, nem por isso deixam de ter o peso intelectual que tem, evidente, mas não me parece que tenha havido qualquer desbordamento ou exacerbação legislativa que contrarie a Constituição. Acabou vencido o posicionamento do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar em caráter liminar, suspendeu trechos da lei. Ele suspendeu parcialmente a vedação, considerando possível a indicação para estatais de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e outros ocupantes de cargos. No entendimento do ministro, embora voltadas para evitar suposto aparelhamento político das estatais, as restrições estabeleceram discriminações desproporcionais contra pessoas que atuam na esfera governamental ou partidária. Os ministros ainda avaliaram a proposta do ministro Dias Toffoli, que defendeu que as nomeações feitas durante a vigência da liminar de Lewandowski continuem valendo. O argumento é que a manutenção é válida para evitar instabilidades e inseguranças para a administração pública. O plenário se manifestou a favor dessa sugestão. Também foi questionada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes votaram contra essa quarentena. Mas a maioria do plenário votou pela constitucionalidade desse dispositivo, validando a necessidade de afastamento por 36 meses do cargo para assumir a diretoria ou conselho de administração nas estatais. Governadores de vários estados entraram com uma ação na Suprema Corte contra a nova lei das apostas esportivas. As informações com a repórter Viviane Novaes. A lei foi sancionada no fim do ano passado e fez uma restrição. Um grupo econômico não pode obter a concessão para explorar o serviço de loteria em mais de um estado. Aqui no Supremo, São Paulo, Minas Gerais, Acre, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal questionam essa regra. Eles alegam que a restrição reduz a participação de empresas em licitações e favorece um ambiente de competição entre os estados em que uns tenderiam a perder mais do que os outros. Os governadores também questionam as regras sobre publicidade. A lei proíbe que as apostas sejam veiculadas em estado diferente de onde o serviço é prestado. Os governadores argumentam que a publicidade busca apenas atrair um potencial usuário e que a lei viola a razoabilidade quando faz a restrição aos clientes do estado.
O relator da ação é o ministro Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 10 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Para 7 pessoas, as penas foram fixadas em 14 anos de prisão, para 2 em 17 anos e para outra em 11 anos e 11 meses de prisão. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 216 condenações. O Arquivo Público Mineiro entregou ao Ministério Público Federal documentos dos antigos departamentos de Ordem Política e Social de Minas Gerais e Coordenação Geral de Segurança, órgãos de repressão que funcionaram na época da ditadura militar. O material será usado para instrução de procedimentos e, em seguida, disponibilizado para consulta do público em geral. Repórter Márcio Fontinelli. O pedido para a liberação dos documentos surgiu de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal para investigar a responsabilidade dos 2 órgãos na repressão política e violação de direitos humanos. Agora o MPF vai analisar os arquivos para usá-los na instrução de procedimentos que estão em curso. Logo depois, as informações sobre os antigos Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais e Coordenação Geral de Segurança serão disponibilizados ao público. Em Alagoas, servidores do Tribunal de Justiça do Estado tiveram a oportunidade de conhecer a história da justiça alagoana em uma visita guiada pelo Museu do Judiciário. Quem mostra pra gente é o repórter André Risco. Na entrada do TJ, a exposição O Último Brasileiro Enforcado do Império, a História e o Processo, fez parte do início das comemorações da Semana da Memória do Poder Judiciário. Outra exposição mostra ainda uma cápsula do tempo, deixada pelo desembargador Hélio Rocha Cabral de Vasconcelos, que só pode ser aberta em 2101. Visitas guiadas ao Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário também foram programadas. As visitas são agendadas e foram realizadas por servidores e magistrados. Este foi um dos primeiros grupos a visitar o espaço. Todas elas são servidoras do DAJUC, Diretoria Adjunta de Assuntos Judiciários. A Cristina trabalha no TJ há 41 anos. Segundo ela, é importante que todos os servidores possam visitar o espaço e conhecer mais do judiciário alagoano. Maravilhoso, porque a gente vai revivendo o nosso direito, a nossa justiça, né? Porque eu acho que tem servidor que nem conhece, para ser sincero, né? E isso é muito bom, era bom até que divulgasse também e trouxesse o pessoal também do interior, porque às vezes eles são prejudicados, porque nem conhecem, né, determinadas coisas que temos na nossa justiça. A Luciana Almena veio acompanhando o grupo formado por servidores da Secretaria Especial da Presidência. Segundo ela, a ideia ao sugerir essas visitas era oferecer uma programação diferente. Essa semana a gente comemora o Dia da Memória, né? Dia 10 de maio. Então a ideia que nós tivemos foi de convidar os servidores para vir visitar o nosso museu. Porque, por incrível que pareça, o nosso museu é muito visitado, já teve mais de 5.000 visitantes, mas muitos servidores não conhecem esse museu. Então, foi a maneira que a gente encontrou de convidar os servidores para vir fazer essa visita guiada, fantástica, por esse museu, que realmente eu fiz a visita hoje e estou encantada com tantas informações que a gente desconhecia, de tantos, inclusive, tantos alagoanos também. A Laura é uma das responsáveis por guiar os grupos pelo tour. Ela explicou o que é possível encontrar aqui no CCM. A gente fala um pouquinho sobre a história do Brasil, a história do judiciário aqui em Alagoas, né? E a história da Alagoas também. São pontos bem interessantes, alguns pontos da política, algumas leis tão importantes, leis femininas. A gente tem uma sala dando o nome de todos os desembargadores que já passaram aqui pelo tribunal, alguns outros personagens também de outras histórias, como Quebra de Xangô. A gente fala um pouquinho sobre Tia Marcelina, alguns personagens políticos. Damos ênfase também ao Graciliano Ramos, tão grande autor da língua portuguesa, né? Então, são várias pessoas. Tem curiosidades também, né? Isso, muitas curiosidades inclusive específicas da justiça, né? A gente fala um pouquinho sobre a questão das varas, que dão nome às varas até hoje. Muita gente não sabe de onde surgiu isso e vindo aqui no CCM vai descobrir.
A seguir, a STJ reafirma que contribuições devidas pelos advogados da OAB não têm natureza tributária. E ainda nesta edição, a Polícia Federal prende ex-chefe de milícia por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Voltamos já. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que as contribuições devidas pelos advogados à OAB não têm natureza tributária. As informações com a repórter Samanta Peçanha. O entendimento foi aplicado pelo STJ ao reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou que as anuidades pagas à OAB teriam um nítido caráter tributário. Para o colegiado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 647.885 não altera nem a jurisprudência do STJ, nem as posições recentes do próprio STF. O tribunal também citou que, no recurso, o Supremo havia entendido que seria inconstitucional a suspensão do exercício laboral pelo Conselho de Fiscalização Profissional, pois a medida geraria sanção política em matéria tributária. O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou que, pelo menos em 2 oportunidades, a primeira sessão da Corte fixou o entendimento em 2004 de que, como as contribuições devidas à OAB não ostentavam natureza tributária, a cobrança de eventual dívida originada das anuidades não poderia seguir o rito da execução fiscal. O ministro também apontou que o STF, ao julgar o recurso, embora tivesse analisando a possibilidade de suspensão de advogados que não pagassem as anuidades, acabou tocando no tema da natureza jurídica dessas contribuições. O ministro Mauro Campbell Marques verificou ainda que o voto do relator do caso na Corte Suprema, ministro Edson Fachin, não distinguiu os conselhos profissionais genericamente considerados e a OAB, de forma que não seria possível extrair apenas a partir desse precedente o caráter tributário das anuidades. Para a turma, essa compreensão é reforçada por outro precedente do STF, no qual se afirmou expressamente que a anuidade cobrada pela OAB não tem natureza tributária. Já a quarta turma do STJ decidiu que cobrança de taxa de conveniência é legal, mesmo que o ingresso seja retirado na bilheteria do evento. Repórter Michele Chiapa. A realização de um evento envolve várias etapas. É preciso produzir, organizar, vender ingressos. São vários passos, até que, de fato, seja realizado um show, uma peça ou qualquer tipo de espetáculo. E tudo isso gera custos. Um evento ele tem diversas etapas, desde a concepção, aprovação, atrás de patrocínio para poder ajudar a realização do evento, montagem, enfim, quando um evento acontece, ele mexe com mais ou menos 52 atividades econômicas que trabalham através do turismo. A quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou uma empresa responsável pela venda de ingressos a devolver a taxa em dobro quando não houvesse a contraprestação de entrega dos ingressos aos consumidores. O recurso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que questionou a legalidade da taxa cobrada nos casos de retirada de ingressos em bilheteria. A maioria dos ministros do colegiado entendeu que houve afronta à jurisprudência do STJ por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de concessão diferente do que foi pedido, porque há diferença entre as taxas de conveniência, de retirada e de entrega, que são normalmente cobradas no mercado de intermediação e venda de ingressos para espetáculos. A ministra Isabel Galotti, autora do voto que prevaleceu no julgamento, destacou que havia indicação expressa no sentido de que a empresa oferecia os ingressos sob o pagamento de valor adicional e que estaria agregando este valor ao dos ingressos, mesmo que fossem adquiridos nas bilheterias. Para a ministra, se há serviço disponibilizado ao consumidor, que pode optar se vai imprimir seu ingresso em casa, se vai solicitar que ele seja entregue pelos correios
ou se vai preferir retirá-lo em bilheteria e se o valor cobrado pelo serviço é acessível e, claro, não há abusividade. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições na audiência pública realizada pelo Superior Tribunal de Justiça para se discutir se, no curso da execução de débitos condominiais, deve ser admitida a penhora de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária. Os interessados em participar como expositores devem enviar solicitação no e-mail fiduciaria.propter.rem@stj.jus.br. A audiência foi convocada pelo ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, que destacou a relevância social do tema por afetar tanto a sustentabilidade financeira dos condomínios quanto o custo do crédito imobiliário. A audiência vai acontecer em 3 de junho, a partir das 2 da tarde. Representantes de sindicatos dos portuários estiveram no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para discutir a revisão da legislação de portos que está em andamento na Câmara dos Deputados. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o encontro e conta pra gente como foi. Os portuários foram recebidos pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Ramos. Uma das reivindicações apresentadas pela categoria foi a falta de representatividade na comissão criada pela Câmara dos Deputados para a revisão da legislação de portos. A comissão, formada por 10 juristas, não conta com nenhum representante dos trabalhadores. Não representa não só os trabalhadores, mas a lei em si. Todas as partes têm que ser escutadas, né? Como é que eu posso montar um grupo para ver o que é bom para você, para sua casa, para sua família? Sua família tem que ser escutada. A nossa família não está sendo escutada. A Lei 12.815 de 2013 dispõe sobre a exploração direta e indireta pelo governo federal dos portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores do setor. Um dos objetivos da legislação, quando foi aprovada, era o de proporcionar mais agilidade e modernizar o segmento, reduzindo os custos das transações. Isso porque a questão portuária é apontada por especialistas como um desafio para alavancar o desenvolvimento econômico do país. A comissão da Câmara que vai revisar a legislação é dividida em 3 subcomissões. O ministro Alexandre Ramos coordenará a subcomissão que vai tratar das relações de trabalho e qualificação da mão de obra no sistema portuário. Segundo ele, a pauta dos sindicalistas será contemplada conforme o desenvolvimento dos trabalhos no Congresso Nacional. Normalmente a Câmara elege uma comissão de juristas, de especialistas, não é uma instância ainda deliberativa de participação das partes interessadas. Isso será feito a tempo e modo quando, de fato, o presidente da Câmara, se assim decidir, apresentar uma proposta de projeto de lei, e aí sim, designado um relator dentro da Câmara dos Deputados, haverá o debate amplo de todas as representações, de todas as entidades, e lá é o local, de fato, para que todos possam contribuir com as suas visões e defendendo os seus interesses. A comissão tem até setembro para apresentar uma proposta de revisão do arcabouço legal do setor. A seguir, Polícia Federal prende ex-chefe de milícia por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. E também, Supremo faz roda de conversa para prevenir e combater o assédio moral e sexual. Assunto para o próximo bloco. Até já. Para marcar a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, o Supremo realizou hoje uma roda de conversa para prevenir e combater essas práticas. A reportagem é de Carolina Chaves. O encontro sobre assédio no ambiente de trabalho faz parte de uma recomendação por resolução do Conselho Nacional de Justiça para promover um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e livre de qualquer forma de violência, discriminação ou assédio no judiciário brasileiro.
O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, na abertura do evento, disse que rodas de conversa são oportunidades para acabar com a cultura patriarcal e promover a inclusão de gênero e divisão mais justa de trabalho. Essa cultura machista que a gente procura enfrentar, ela impacta o modo como a gente pensa, ela impacta a linguagem frequentemente desrespeitosa e ela impacta um conjunto de atitudes. De modo que eventos como esse constituem um esforço para nós identificarmos problemas que nem sempre são nos outros, problemas que muitas vezes estão nas próprias pessoas e, às vezes, toda a sociedade incorpora essa cultura machista. Homens e mulheres acabam reproduzindo essa cultura. O encontro teve a participação da auditora de trabalho Luciana Baruch, especialista em assédio no ambiente de trabalho. Ela, que já foi vítima de assédio em razão do gênero, explica que o problema acontece muitas vezes de forma velada, pelo chefe ou pelo colega de mesma hierarquia. Se faz presente em condutas por cobrança de metas, comparação dos funcionários e em exigir um resultado sem dar estrutura. Ele é do ambiente, ele pode vir de clientes, de consumidores, de colegas, de subordinados, de chefes. É claro que a questão da hierarquia, ela favorece muito, sim, porque assédio é uma dinâmica que se manifesta por intimidação, por abuso de poder, por constrangimento, por coação. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 22% dos trabalhadores do mundo já sofreram assédio moral no ambiente de trabalho e 70% desses casos não são denunciados devido ao medo de represálias. Ainda segundo a OIT, 55% dos trabalhadores que sofreram assédio moral desenvolveram algum tipo de problema de saúde. A professora Liz Sobol explica que a iniciativa institucional, como a resolução do CNJ e a roda de conversa, são importantes para começar a enfrentar o problema de assédio contra a mulher. O que podemos fazer diante do assédio? Só políticas, regulamentações, canal de acolhimento, eles são importantes, mas não é isso que vai, de fato, mudar as nossas relações. O que muda nossas relações é o que a gente faz a partir desse lugar legítimo de poder falar disso, de poder ter campanhas de prevenção, de poder, no nosso cotidiano, olhar diferente para aquele que está conosco. Ainda sobre essa mesma campanha instituída pelo CNJ, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu o seminário Cultura Organizacional Livre de Assédio, Interfaces entre Trabalho, Indivíduo e Saúde Mental. Repórter Anderson Conrado. A iniciativa está alinhada com a política de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação instituída pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na ocasião, foram lançados 2 guias para orientar trabalhadores, gestores e organizações em geral sobre o enfrentamento ao assédio, à discriminação e à violência em ambientes de trabalho. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, celebrou os resultados alcançados pela Corte na implementação de ações contra o assédio. É uma alegria constatar que, em levantamento conduzido pelo CNJ para a auditoria sobre essa política relativa ao exercício de 2023, o Tribunal Superior do Trabalho comprovou a adoção de 82% das práticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Somos o único tribunal superior com o selo diamante do CNJ no cumprimento dos objetivos, tanto na métrica processual, volume de processos julgados, mas no cumprimento dos objetivos também estruturantes, aí incluído o do segmento da política de combate ao assédio. O evento contou com a presença do coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Balazeiro, e com a ouvidora do TST e do CSJT, ministra Delaide Miranda Arantes. Quem encerrou o seminário foi o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca.
primeiro juiz cego do Brasil, ele falou sobre casos de pessoas com deficiência, vítimas de assédio e violência no ambiente de trabalho. São pessoas que vão sair daqui multiplicando essa informação, né? Eles são pessoas sensíveis, né? Então, muita coisa da legislação da pessoa com deficiência não é muito bem divulgada, então não é conhecida pela magistratura, pela advocacia ou até pelo Ministério Público. Mas, então, eventos como esse têm uma importância, assim, fantástica, porque repercute, sabe, desdobra. Agora vamos ver como foi a ação de combate ao assédio e à discriminação promovida pelo Judiciário de Mato Grosso. Fernanda Fernandes. O seminário promovido pelo Judiciário de Mato Grosso debateu a política de prevenção e enfrentamento dos assédios moral, sexual e da discriminação. A conferência abriu a Semana Nacional de Combate a essas práticas, em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Magistrados, servidores e outros membros do Sistema de Justiça Estadual acompanharam a palestra da Procuradora da Fazenda Nacional, Vládia Pompeu. Todas as instituições têm se engajado em avançar nessa discussão, em trazer mais conteúdo, mais informação, mais conscientização e melhorar os procedimentos. Mas, para além de tudo isso, acho que a gente analisar como é que as instituições, em especial o Poder Judiciário, pode focar a gestão e melhorar esse ambiente de trabalho. O tema teve como debatedoras a juíza Amínia Haddad, coordenadora do Núcleo de Estudos Científicos sobre Vulnerabilidades da UFMT, e a vice-presidente do TJ e presidente da Comissão do 2º Grau de Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, desembargadora Maria Erotide Sknaip. O problema do assédio moral não é um problema pessoal do servidor, porque o adoecimento não é só do servidor, é de todo o ambiente de trabalho onde o assédio acontece. Nós somos referência de justiça, nós somos os promotores da justiça. E o enfrentamento ao assédio tem que começar por nós. O evento foi organizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. E para a diretora, essa foi uma grande oportunidade de reflexão crítica em torno do assunto. A gente tem que ter alegria, tem que ter disposição para vir trabalhar. E para isso a gente precisa ter um ambiente saudável. Então, a ideia é essa, de ter um ambiente saudável, de pessoas que se respeitam mutuamente. Ministério Público e Receita Federal fazem operação contra a sonegação superior a 2 bilhões de reais. Polícia Federal prende ex-chefe de milícia por envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Confira os destaques desta quinta-feira. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, e o policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os dois foram acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Robson foi preso pela Polícia Federal do Rio, enquanto Ronald já cumpria a pena num presídio federal. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público e a Receita Federal fizeram operação contra empresas do setor de cobre envolvidas no esquema de emissão de 17 bilhões de reais em notas fiscais fraudulentas de 2018 a 2020. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Santa Catarina. De acordo com as investigações, havia um esquema formado por uma rede de empresas fantasmas, empresas fornecedoras de produtos de cobre e clientes. As notas fiscais fraudulentas eram para sonegar tributos federais e estaduais e teriam causado um prejuízo ao Estado de São Paulo e à União superior a 2 bilhões de reais. A Polícia Federal prendeu em flagrante 9 pessoas pela tentativa de transferência de domicílio eleitoral em postos do Tribunal Regional Eleitoral em São Luís do Maranhão, com utilização de documentos aparentemente falsos. Vale lembrar que transferir o título de eleitor apenas para votar e favorecer determinado candidato, sem que haja vínculo do eleitor com o novo município, é crime. Os requisitos legais para a transferência são residência mínima de 3 meses no novo domicílio e transcurso de, no mínimo, 1 ano do alistamento eleitoral ou da última transferência. E no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou há pouco a suspensão do sigilo do inquérito e a anexação da colaboração premiada de Rony Lessa aos autos, mas o acesso às informações será permitido somente aos advogados. O ministro também deu prazo de 15 dias para que os denunciados apresentem a defesa.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você.